Pai, nosso Deus, Amém. nesta noite nós nos unimos mais uma vez na tua presença, junto com os Amém. irmãos, Sim, Senhor. para, em primeiro lugar, nós te agradecer por tudo que o Senhor é. Amém. O Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso, cuidadoso, o Senhor é paciente, longânimo, e tudo que o Senhor é está sendo aplicado por cada um dos teus filhos. Amém. Nós te louvamos em nome de Jesus por tanto amor que o Senhor tem nos dado, Senhor. Amém. E tem nos dado principalmente a tua palavra, a tua luz e o teu amor. E Amém. nesta noite nós chegamos a ti para pedir ao Senhor que mais uma vez nos abra o nosso coração, Sim, que o Senhor. Senhor possa depositar para nós aquilo que é proveitoso no espírito. Amém. Tudo aquilo que nós queremos, Senhor, é andar e viver no espírito. Amém. E acompanhar o Senhor, acompanhar a tua voz, a tua, a tua vontade, Senhor. Amém. Venha nos falar nesta noite, apacentando o nosso coração e Sim. arrancando do nosso interior todas aquelas coisas que têm sido empecilho para nós te servir de uma maneira normal, de uma maneira cabal Sim, na tua Senhor. presença. Então, Amém. nós te clamamos a ti. Venha nos abrir os Amém. nossos olhos e venha nos Amém. guardar, Senhor, diante de todas as situações global do mundo que está acontecendo, Sim. a nossa fé não seja abalada, a Sim, nossa Senhor. fé esteja na rocha. Estejamos, Senhor, totalmente plantado, enxertado em Ti e assegurado em Ti, Senhor. Venha nos soprar mais uma vez nessa noite com a Tua voz, Teu fôlego de vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, que alegria, né? A palavra tem queimado nossos corações. E o sentimento, irmãos, não sei se os irmãos têm algum sentimento na palavra, mas é sobre gratidão. E se tem uma coisa que é muito importante nós trazermos aqui nas escrituras, é que o ímpio, ele não tem gratidão. Ele é ingrato, viu, irmãos? O ímpio. Não reconhece a Deus. Então, um versículo, irmãos, de partida, Romanos 1, né? Olha que forte, irmão, esse versículo. Romanos 1, 21 ao 23. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, oscurecendo-lhes o coração insensato. Então, é um versículo que mostra a situação da pessoa que nasce nesse mundo, tem conhecimento de Deus, mas não reconhece a Deus como Deus, né? E ele tem uma peculiaridade: não lhe dão graças. Ingratidão, irmãos, é próprio do ímpio. E tem um outro versículo, irmão, que eu queria ler com os irmãos. Olha que impressionante isso aqui. Por que que trazendo esse ponto? Porque é muito rico na abordagem nessa escritura sobre esse assunto. Olha Salmo 106. Salmo 106, versículo 7. Salmo 106, versículo 7. Nossos... Quando, Pode ler, irmão. quando os nossos antepassados estavam no Egito, não deram atenção às tuas maravilhas, nem se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Olha que impressionante. O 13 agora. Versículo 13. Logo, porém, se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Que coisa, né, irmãos? Isso aqui agora está direcionado ao povo de Israel, né? Nós precisamos lembrar como foi a ação de Deus e a mão poderosa de Deus para tirar a eles da escravidão do Egito. E as maravilhas que Deus fez. Mas o que aconteceu com aquele povo, a grande maioria?
eles não tiveram gratidão no coração, né? E não se lembraram das obras do Senhor, né? Irmãos, essa falta de percepção ou de gratidão é muito recorrente nas Escrituras. Deuteronômio 8, olha que vai falar o Senhor aqui. Agora, para a nova geração que vai entrar na boa terra. Aquela que foi ingrata morreu no deserto, né? Mas olha em Deuteronômio Sim. agora, capítulo 8, versículo 11 ao 14. Deuteronômio 8, 11 ao 14. Diz assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenâncias e aos seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 17, irmão. Não digam, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. E aqui, irmãos, é a advertência agora por parte do próprio Senhor, através de Moisés, para essa geração que presenciou vamos dizer, a mão poderosa do Senhor, mas também o juízo. Essa geração que vai entrar agora na nova terra, vamos dizer assim, na boa terra, ou na terra da promessa, eles presenciaram duas coisas. Embora eram crianças, eles presenciaram as maravilhas, os milagres e a força com que eles foram livres do cativeiro. Mas também tem outra coisa que eles presenciaram: o juízo de Deus contra os incrédulos. Agora vem a advertência para esses que vão entrar na boa terra. Olha só, irmãos. E eu fiquei muito impressionado, porque tais coisas que menciona aqui, eles esqueceram lá, irmão, quando entraram. Essa geração foi muito temente a Deus, né? E você vê como eles reconheceram o Senhor. Mas quando depois aquela nova geração dos filhos, esqueceram, irmãos. Deixaram o Senhor de lado. E não se importaram com o Senhor e se exaltaram a si mesmo. E aí vem todo aquele desdobramento do que aconteceu no livro de Juízes. O livro de Juízes mostra um retrato de um povo que se rebelava contra Deus. Deus mandava alguém para castigá-los, eles iam em cativeiro. Aí se arrependiam e voltavam de novo. Aí Deus, de novo, eles faziam mal diante do Senhor recorrentemente. Eles ofendiam ao Senhor. E sabe o que não tinham? Gratidão. Irmãos, e eu fiquei muito impressionado com essa palavra agora. Olha esse versículo aqui agora. Lê comigo, irmão, por favor. Lucas 17. E isso aqui, irmãos, fala dos 10 leprosos, né? Eu queria trazer memória aqui para os irmãos. Lucas 17. Número. Versículo 17 e 18, né? Mas podemos ler todo o relato dos leprosos aqui, né? Do versículo De 11. 11. do 11, né? 11. Pode ler, É. irmão. Começa. A caminho de Dirigindo-se Jerusalém. Leia, Genaro. dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano.
coisa. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: Levante-se e vá, sua fé o curou. Obrigado, irmão. Esse relato aqui é muito, muito interessante, né, irmãos? Porque É mostra, interessante esse último versículo que o Genaro leu. sim, Nessa versão NVI está uhum, escrito: A sua fé o salvou. sim, verdade, irmão. Uma Muito fala bom. É, curou e a outra salvou. isso. Mas você E a vê, King James também. A King James também fala. Então Jesus declarou: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. te salvou. Mas você vê, irmãos, a fé se manifestou na gratidão de reconhecer a Deus, porque não falou tua fé te curou, tua fé te salvou. Porque que diferença tem cura com salvar? E a diferença é que a pessoa que busca a Deus por algo, por uma bênção, ele não tem gratidão. Ou seja, ele não vai conhecer a Deus, não vai reconhecer a Deus. Ó, irmãos, eu vou contar uma experiência. Nós estamos no Paraguai, em Encarnação, e estávamos trabalhando com reportagem, né? Era lá a pregação do Evangelho. E encontramos, batendo palmas numa casa, um homem que tinha dinheiro, mas ele estava doente do coração e tinha muito medo de morrer. Então, estava muito sensibilizado e ele pediu para nós entrarmos e orarmos. Aí nós entramos, oramos e ele ficou muito sensibilizado ao ponto de abrir a casa para fazer reunião. E como ele tinha marcado uma cirurgia transplante e faltava 15 dias para ele, ele pediu para nós se podíamos ir todos os dias para falar com ele da palavra de Deus. Imagina o ciapista, né? Quando escuta isso, fica muito contente, né? Puxa, que fome do Senhor. E para nós não tinha dúvida que aquela pessoa era uma pessoa de Deus. Então nós começamos a assistir ali. Ele muito alegre, cantava, orava, buscava o Senhor. E logicamente, insistentemente na oração para aquele homem que ia passar pelo transplante do coração. Irmãos, para surpresa nossa, quando chegou a data da cirurgia, nós tudo na expectativa, né? Até fazendo corrente de oração pelo aquele irmão. Saiu tudo certo a cirurgia. E aí a esposa falou, saiu tudo certo. Aí tudo bem, ele foi para Assunção, nós continuamos ali em Encarnação. Ó, irmão, você acredita quando ele voltou, não abriu mais a casa? Não queria saber mais nada de ninguém, de nós. E nós vivimos Ingratidão. isso. Nós vivimos isso, irmãos. Pessoas que buscam a Deus como aqueles 9 que receberam o que eles estavam buscando de Deus, mas não tiveram gratidão. Ou seja, quem realmente se aproxima de Deus porque o que ele é. E a diferença está, irmãos, aqueles que são de Deus, aqueles que são chamados de ovelhas. Olha como que vai abrindo um panorama, irmãos, de quem são aqueles que têm gratidão no coração a respeito de Deus. Porque, irmãos, gratidão, quando vai tudo bem, é normal do ser humano, né? Nós somos gratos e nossa boca tem glórias a Deus. Mas quando as coisas estão ruins, olha lá, Tiago, irmãos, que interessante isso aqui. Tiago, capítulo 1, olha o que diz, irmãos. Versículo 2. Aqui não fala gratidão, fala alegria. Mas ele não tem como você separar a gratidão da alegria, irmãos. Meus Diz assim, irmãos, pode ler. meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Até o 4, irmão. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Então,
Aí mesmo, Filipenses 4, olha, irmãos, que impressionante. Aqui é Paulo. E essas palavras de Paulo, irmãos, são palavras de pessoas que estão mesmo com gratidão no coração. Versículo 6. Olha o que diz, irmão. Não Repete o andei. endereço, irmão. É Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ação de graça. Aí. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmão, eu queria fazer uma pergunta. Se uma pessoa que está passando pela circunstância não tem gratidão e não tem ação de graças, você acha que vai ter paz? Não Não. tem, irmãos. Ou vamos fazer Também não. diferente a pergunta, né? Uma Não, porque pessoa que. até a gente já passou por isso, né? Sim, Nós passamos por isso. é. Você vê que. Por isso que Mas os o que me, valores estão o que me sendo. ficou o que me ficou no coração é esse versículo 4. Sim. No entanto, a perseverança deve ter ação completa. O que seria isso, ação completa? É o que eu falo no versículo aqui de Filipenses, irmão. Muito bem a pergunta do irmão. Alegrai-vos sempre no Senhor, ele diz. Paulo não está falando sem causa. Ele é alguém que está alegre no Senhor. E ele diz: outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas em que circunstância alegrai-vos? O versículo 5. Seja vossa moderação. E esse moderação, falamos ontem. Moderação não é simplesmente aquilo que você está declarando, mas é uma prova de que você não se apoia em você. Seja conhecida a tua confiança em Deus, a todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, é o que Pedro fala em capítulo 5, versículo 7. Humilhaos debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, o que significa humilhaos debaixo da poderosa mão de Deus? É que você está reconhecendo a Deus nos teus caminhos. Você não está dizendo que o culpado é o governo, que o culpado é o parente, que o culpado é tua doença, que o culpado é teu vizinho. Você está reconhecendo a Deus, Deus em teus caminhos. Isso que significa isso? Alegrai-vos sempre. E outra vez hoje, alegrai-vos. Porque é o Senhor nos seus caminhos, irmãos. Não é o diabo. Nós podemos E olha dizer. só o versículo, e olha só o É, versículo 6, vem complementar isso que você está falando. Por que a sim, pessoa vive preocupado? Olha isso. só. É. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Amém. Ah, irmão Maria, você sabe que no Antigo Testamento tinha um sacrifício não pelos pecados, havia um sacrifício que era feito para ação de graças. Levítico, vamos lá, irmãos. É impressionante isso aqui, Ação hein? de graça. É. Ó, Levíticos, quer ver, irmãos? Impressionante. Levítico 7, versículo 12 ao 15. Olha que lindo, irmão, isso aqui. 7:12. Do 11 pode ser, 11 ao 15. Vai, Amaury. Este é o ritual do sacrifício da paz e a comunhão que se oferecerá ao Senhor. Se alguém o realizar por gratidão, então, junto com a sua oferta de louvor, terá de oferecer bolos sem fermentos e amassados com azeite, pães finos, sem fermentos e untados com azeites, e bolos preparados com a melhor farinha, bem amassados e misturados no azeite. Portanto, se ajuntará essa oferenda aos bolos de pão fermentado e ao sacrifício da comunhão com louvor. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor. Será entregue ao sacerdote
que asperge o sangue das ofertas de comunhão. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em louvor ao sacrifício, não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Cortou. Os paraguaios e argentinos iam gostar muito, né? Mas, irmão, você vê como que é. Esse Eu aqui gosto de não comida. era sacrifício pelos pecados. Quando era sacrifício pelos pecados, aquele animal tinha que ser queimado totalmente, né? E a fumaça subia, né? Isso era representado pela eliminação da carne. Mas aqui, ó, tinha carne, tinha pão, né? Que mais Então, tinha? sim. Que mais tinha? Esse que tinha pão e É, carne. isso. Então, aqui o que chama atenção é toda aquela cerimônia era impressionante, porque a pessoa estava agradecida, irmão, aquilo que Deus fez. Então, ele trazia, vamos dizer assim, uma oferta ao Senhor pelo que Deus fez, irmão. Então, você vê, essas peculiaridades estão registradas no Antigo Testamento porque era a prática sadia daquele que estava reconhecendo a Deus e que via Deus nos seus caminhos. Embora Esse, eles eram o povo de Deus. Pode falar, irmão. esse em espanhol, eu acho que é festa das enramadas, não? Sim, festa de las enramadas. Isso, Enramadas, dice, la isso, cosecha de todos los frutos y ahí festejan. Gratidão. A festa de agradecimento. isso. Exatamente. Então, aqui, irmãos, temos, vamos dizer assim, dentro da lei, essa prática dos irmãos que os judeus, aqueles que realmente tinham gratidão no coração e ofereciam aquilo, porque não todos ofereciam esse sacrifício, e aqui era individual. Então, por exemplo, tinha em Israel práticas que eram as festas. Aquelas festas eram três obrigatórias, os irmãos lembram. A festa do Pentecoste, dos tabernáculos e da Páscoa. As outras duas não eram obrigatórias, mas estavam relacionadas à gratidão. Aquelas duas festas estavam relacionadas à gratidão. Quer dizer, você tinha a opção, se você quisesse, de não participar daquela festa. Não era obrigatório em Israel. Mas pensa comigo, quem tinha gratidão no coração, ele ia participar daquelas festas e oferecia sacrifícios de gratidão, né? De louvores, fala aqui. Irmãos, eu também fiquei surpreso com as práticas de Israel, que eram obrigatórias para eles lembrar o que Deus fez. E eles lembravam através dos louvores. E aqui Davi é um exemplo muito claro, porque em Salmos você vai encontrar constantemente gratidão da parte de Davi, irmãos. Tem uns salmos aqui, olha que diz salmos aqui, irmão. Salmos, capítulo 103, versículo 1 ao 5. Olha que impressionante. Isso aqui é o rei Davi. Salmos 103, versículo 1 ao 5. Eu vou ler aqui, irmãos. E diz assim: Bendice minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendice minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Olha, irmão, que gratidão, hein? Ele é quem perdoa todas tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Olha, essa irmã. Essa aqui é as palavras do irmão Davi, vamos dizer, né? E você vai encontrar recorrentemente o salmo. Eu fiquei impressionado com a quantidade de salmo de gratidão que ele tem, irmãos, pelo que Deus fez na vida dele. Quando é exclamado que Davi era um varão conforme ao coração de Deus, tem muito a ver isso aqui, irmãos. Reconhecer ao Senhor com gratidão no nosso coração.
e nossos lábios reconhecem o Senhor. Por isso que o contrário do povo de Israel que murmurava contra Deus. Lembra daqueles que morreram no deserto? E ali a exortação é muito forte em Hebreus, irmãos. Vamos lá. Hebreus capítulo 4. Olha o que diz, irmãos. Teria que ler do 3, mas vamos no 4 direto. Temamos, portanto. Olha que impressionante, irmãos. Isso que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso, como foi com aqueles lá, né? Suceda parecer que de algum de vós tenha falhado, né? Como foi em Israel lá. Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então quer dizer que aqueles que ouviram, irmãos, não tinha gratidão na boca deles. Escuta só essa versão. Sim, irmão. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Isso. Versículo 2. Versículo 2. Sim. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Olha isso, irmão. É coisa impressionante, hein? Você sabe que a pessoa que ouve é muito significativa a palavra do semeador, né, irmãos? Porque a palavra do semeador tem dois grupos de pessoas. Embora eram quatro solos, são dois grupos de pessoas. Os incrédulos, por um lado, e aquele que que produz muito fruto, que representa aos da fé. Por isso que quando menciona os três primeiros, está mostrando aquela categoria de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Aquelas que ouvem, que é comparado pela terra dura, são aqueles que incrédulos extremos. Você já viu aquela pessoa extrema que está ouvindo e já ridiculiza a pessoa ou se burla do evangelho? É esse solo duro, né? Não entra a palavra, vem as aves do campo e roubam a semente. Ou seja, nem entra no coração. E aí, até a gente, quando olha esse tipo de pessoa, fala assim: não, esse aqui é um incrédulo, nem vou falar a palavra, mas é para mostrar. Agora, tem outros dois que enganam a gente, porque eles recebem a palavra. Aqueles que caem sobre a pedra e aqueles que caem sobre os espinhos, eles não enganam, mas porque tem aparência. Ele recebe a palavra com alegria, mas vem a aprovação e se escandaliza. E a Né? E outra que recebe. pior que a gente se sente muito feliz também com eles e, de É, repente, a frustração, porque o cara, você vê, ele tá lá no fundão de novo, né? sim, exatamente. Murmurando ainda. Então, quem recebe a palavra, e inclusive quando você vai nos evangelhos, Lucas, ele vai dizer assim, quando explica essa boa, os que caiu sobre a boa terra, ele disse que recebe com alegria a palavra. Olha, isso é impressionante isso aí, irmãos. Então, aonde que está a gratidão? É quando vem a palavra, irmãos. É isso que nós temos que trazer para nós agora. Como é que é dar graças a Deus? Como é que é ser gratos ao Senhor? Por causa que nós temos recebido, irmãos. Nossa É, boca, sim, eu irmão, diria assim, irmão Vitor, sim, diria assim, é que quando que nós damos graças a Deus é quando Deus faz algo em nós. sim, irmão, Agora, quando que a gente somos desagradecidos, digamos assim, é quando Deus faz algo por nós. Porque quando é por nós, é por interesse. sim, E em nós, é interesse externo, né? E quando sim, é em nós, é algo que muda na nossa mente, na nossa estrutura. É isso que tem que ser mudado. O nosso pensamento, o nosso jeito de entender as coisas, a nossa maneira de interpretar. Esse tem que ser mudado. E para isso tem que ter um sim, coração aberto totalmente, né? sim. E você sabe que o Senhor deixava apontado o que Deus fez. Então o povo de Israel tinha que lembrar as obras que Deus fez. Por exemplo, eles tinham que lembrar como Deus tirou a eles do Egito. Um exemplo, né? Então, pontual. Deus tirou desta maneira. Então, quando se reuniam eles,
Eles lembravam isso, irmãos. Agora, o que que produzia isso no coração? Ah, imagina depois de ouvir 500 mil vezes aquela mesma história de como que eles foram libertos. Puxa, já é uma história repetida, isso aí já sabemos, né? Vamos dar a volta à página. Gratidão, irmãos, é o que ele fez. É logicamente pelo que ele é, né? O irmão René falou ontem categoricamente isso aí. Não é simplesmente a obra dele, mas também a pessoa dele. Mas eu perguntei hoje para o René: podemos separar a obra da pessoa? E você vê que quando você se envolve naquilo que ele fez, não tem como tirar a pessoa dele, né? É a mesma coisa quando você invoca o nome dele, né? Você tem como tirar o nome de Jesus da pessoa de Jesus? É a mesma coisa. Portanto, quando nós nos envolvemos com a pessoa de Deus por meio de Jesus Cristo, traz aquilo que aconteceu, irmãos. Então, a gratidão é a base do que ele fez e como ele nos resgatou. Não somente como ele nos limpou de nossos pecados, mas como fomos aproximados dele e fomos declarados filho de Deus. É gratidão, irmãos. É louvor, é gratidão, é ações de graça. Olha Colossenses 3 que fala, irmão. Colossenses 3, Colossenses 2, perdão, versículo 7. Versículo 7 diz: nele radicado antes ele falou, assim como Cristo, assim como recebestes a Cristo, Jesus, assim também andai nele. Mas o versículo 7 diz: nele radicados, nele edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos ou ensinados, certo? Crescendo em que, irmãos? Tá vendo? O que que deve crescer? A vida de Deus ou a minha gratidão pelo que ele fez? Tá vendo que diferença, irmão? Ações de graça. Gratidão, irmão. Ações de graça. Assim, aprofundem nele É, suas raízes, sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. que E coisa, hein? você e vocês transbordarão de gratidão. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Graças ao Senhor, irmãos. Um versículo mais aqui em Salmos que eu gostaria de compartilhar é Salmos 103, nós já lemos, né? Salmo 107, versículo 22. Olha o que diz. E isso aqui é muito bom lembrar, porque está cheio os salmos de gratidão. Ó, impressionante. Salmos, capítulo 107, versículo 22. Que eles ofereçam sacrifício de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Sim. Você sabe, aqui fala com júbilo, né? Olha que diz o significado da palavra júbilo. Esse aqui é a palavra júbilo, ó. Júbilo é extrema alegria. Jubileu. 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 Irmão, É, você viu extrema alguma alegria. pessoa que está com extrema alegria que ele fica com o rosto triste? Não, não existe. Não tem como, né? É, Sempre alegre. o coração alegre, Lila lembrou. Por você é o quê? O rosto. O rosto. Então, nossa gratidão a Deus não é pelo que ele está fazendo conosco aqui, é pelo que ele já fez, irmão. E aonde nos colocou, irmãos, isso aí, irmãos, é muito maior do que qualquer situação que nós possamos viver aqui embaixo. Por isso que quando nós reunimos, irmãos, nós precisamos trazer constantemente aquilo que foi realizado, a pessoa dele, as implicações do que significa a fé, irmãos. Nos se envolver com o Senhor de fato e de verdade, é porque de nossa boca é gratidão, de nosso coração de júbilo.
extrema alegria pelo que ele fez. Logicamente, irmãos, cada um de nós temos experiências de hoje, né? Hoje o Senhor me abençoou. Puxa, hoje o Senhor fez. Claro que é, ou não? Mas também tem momentos que nós estamos passando por tristeza, mas nós podemos dizer, eu fui enriquecido, como fala 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, em tudo fostes enriquecido. Ô, irmão, que coisa impressionante. Não é assim, irmãos? Em tudo fostes enriquecidos. Irmãos, essas riquezas insondáveis de Cristo estão disponíveis para nós. Ó, termino com um versículo, irmãos. Olha que lindo esse aqui. Apocalipse, irmão. Olha que impressionante, irmãos. Esses irmãos que estavam com muita alegria, capítulo 7 de Apocalipse. Olha só, irmão, que lindo. Oh, meu Deus. Aqui nós lembramos de João, né? É perguntado para João, ele tinha visto uma grande multidão com vestiduras brancas e palmas nas mãos e ninguém podia contar. Então perguntam para João, quem são estes e de onde vieram, né? É, olha o que me impressiona aqui, que eles estavam entoando. Versículo 10, capítulo 7, versículo 10. Olha aqui que eles entoavam, irmão. E clamavam em grande voz, dizendo: Ó, esses são aqueles irmãos com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, né? Que estão aqui representando no trono de Deus, né? Vamos dizer. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E aqui acompanham a essa proclamação os anjos, irmão. Olha que lindo, irmão. E todos os anjos entoavam de pé, rodeando o trono. Estavam rodeando o trono os anciãos e os quatro seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém! O louvor, a glória, a sabedoria e ações de graças, e honra, e poder, e força sejam a nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Que riqueza, hein? Maravilhoso, irmão. Glória a Deus. Eu paro por aqui e Amém. continuamos.